A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, ministério apostólico no altar da adoração. Eu quero ler esse versículo da palavra para a nossa meditação, é o qual o Espírito Santo de Deus me posiciona nessa tarde, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus, que se encontra a carta aos Hebreus, capítulo 7. Nós sabemos que os hebreus foi um povo que deixou de servir ao judaísmo, judaísmo, e se tornou cristão. Então se tornou um povo hebreus, porém um hebreus que vivia a graça e não mais a lei. E a carta aos Hebreus, segundo o apóstolo Paulo escreveu, não pode se dizer com clareza 100%, porque também pode ter sido uma carta anônima, E Hebreus capítulo 7 diz assim: Melquisedeque foi um sumo sacerdote terreno. O Gênesis capítulo 14, versículo 18 e versículo 20, leia lá também. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A ele também Abraão deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, e também rei de Salém, que significa rei de paz. O versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de fim de vida, mas sendo feito semelhante aos filhos dos homens, aos filhos de Deus, aliás, permanece sacerdote para sempre. Nós sabemos, irmãos, eu quero nessa tarde aqui falar sobre dízimos. Nessa tarde, no dia 3 de novembro de 2017, o Espírito Santo de Deus me posiciona a falar sobre dízimo e oferta. Nós sabemos que tem pessoas que dizem assim: olha, o dízimo é um assunto muito polêmico, cada um tem uma opinião, cada um tem seus achismos. Mas um dia tem pessoa que diz assim: o dízimo é da lei, não é da graça, o dízimo não sei o que, inventa um monte de desculpa. Existem várias religiões, várias denominações. Existe até denominação que não dá dízimo, que não prega sobre o dízimo, porque a avareza já entrou no coração. A Bíblia diz que Abraão não era da lei, mas Abraão era da época patriarcal, Gênesis, criação. Quem foi contemporâneo de Abraão foi Jó, por incrível que pareça. E nós sabemos que Abraão foi um homem que saiu da casa do seu pai e não tinha nada. E ele foi na sua peregrinação para a terra, louvar-se a Deus que Deus mandou, passou por perseguições, passou por reis, venceu 5 reis, venceu o rei Faraó, que quis ter relação com a própria esposa de Abraão. Enfim, é outro assunto. Mas Abraão venceu. E Abraão chegou assim e disse: vou dar meu dízimo como gesto de generosidade, de ser generoso, como gesto de gratidão. Como gesto de gratidão, eu vou dar meu dízimo ao Senhor. E apareceu esse rei, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Na época, Jerusalém se chamava Salém. Passando o tempo, aumentou o Jeru, aí se tornou Jerusalém. Então, rei de Jerusalém, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante que esse Melquisedeque não tinha pai, nem mãe e nem genealogia, o versículo 3 diz. E esse Hebreus capítulo 7 está falando aqui sobre o dízimo, especificamente sobre o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Nós sabemos que Malaquias capítulo 3, versículo 10 em diante. Nós sabemos que Provérbios capítulo 3, versículo 9. Nós sabemos que também em Joel capítulo 2 fala. Nós sabemos que em Mateus capítulo 25, versículo 23 fala também sobre o servo bom, justo e fiel. Nós sabemos, tem vários outros versículos. Nós sabemos o testemunho de pessoas que foram mudadas por causa da generosidade para com Deus, para um ato de ser generoso para com o Senhor. Nós aprendemos, meu irmão, que tem várias pessoas que quer roubar a Deus. A Bíblia diz: não roubará o homem a Deus, em que vós me roubais. Dizeis vós em que vós me roubais. Nos dízimos, nas ofertas alçadas, com maldição eu sou amaldiçoado. Então a gente, se for achar um versículo na Bíblia isolado que diz assim: eu não vou dar dízimo, você vai encontrar. Mas é daquele que acrescentar qualquer coisa nesse livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, 17 e diante. Será acrescentado as pragas, que diminuir, será diminuído o que cabe no livro da vida. Irmão, abre o teu coração para o Senhor. Seja um dizimista fiel. Não deixe o inimigo trabalhar na tua mente. Deixa Deus te usar. Abençoa a obra de Deus, meu irmão. Não é pagar dízimo, não, é devolver o dízimo, é 10% do teu salário.
é 10% das tuas finanças. Entendeu? É a Bíblia que está dizendo. Abraão deu o dízimo de tudo. E o rei Melquisedeque abençoou Abraão. Louvado seja o Senhor. Tira a avareza do teu coração. Tira a avareza, larga, desprende do real, desprende do dinheiro, desprende-te da letra, desprende da religião, dizima na casa do Senhor, dizima no ministério que tu está congregando, na Assembleia, na Deus de Amor, na Batista, na Cristo Vivo. Dizima, meu irmão, abre teu coração é de Deus. Está preso no dinheiro, está preso a R$100, você está preso a R$10, a R$50. Desprende disso aí, que Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Dá o dízimo como Abraão deu o dízimo. E na lei, Deus deu a lei para Moisés. Moisés, fala para o meu povo dizimar. Deuteronômio capítulo 15, 14. Louvado seja o Senhor. Os templos foram construídos, as tendas através dos dízimos, o tabernáculo do Senhor, os dizimistas, os levitas, os sacerdotes, o povo de Israel, são todos dizimistas. Louvado seja o Senhor. Por isso que Israel é uma cidade próspera, abençoada, cheia de riqueza,